Ok, vamos aula 11 hoje. E hoje a gente vai, nessa aula de agora, né, a gente vai falar sobre separação de variáveis, a técnica de separação de variáveis que permite você resolver alguns problemas envolvendo a equação de Laplace, né, nos vários sistemas de coordenadas, né. Especificamente a gente vai falar sobre isso no sistema de coordenadas cartesianas e vamos restringir a nossa discussão a problemas bidimensionais, certo? Lucas vai falar sobre um exemplo de método das imagens depois da minha aula, então vai ter método das imagens. Como essa aula não vai ser gravada, essa parte de método das imagens, tem aulas anteriores que tem método das imagens, se vocês quiserem revisitar, certo? Tá? Então, a minha parte vai ser só sobre essa parte de separação de variáveis, porque até agora a gente resolveu problemas em que o potencial depende de uma variável apenas, né? Problema de alta simetria, certo? Então, problema mais simples, né? O problema é quando o potencial depende de mais de uma variável. Digamos, no sistema de coordenadas UVW, né? E a técnica de separação de variáveis é utilizada não só para a solução da equação de Laplace, mas para a solução de equações diferenciais de derivadas parciais em geral, equação de Helmholtz, que é a equação da onda no regime harmônico, né? Outras equações de Schrödinger, mecânica quântica, e a técnica consiste em procurar, certo, soluções que sejam expressas como produto de três funções, né? Dessa forma, certo? Quando você faz isso e mexe nas equações diferenciais, você consegue, de uma certa forma, isolar equações diferenciais só para funções de uma variável, né? Algumas dessas equações, essas equações em geral são equações de alto valor, né? Existe a teoria de equações diferenciais, né, que se trata desse assunto, e algumas delas admitem soluções do tipo autofunções, né, autofunções que têm propriedade de ortogonalidade. São conceitos que a gente vai ver hoje aqui, tá certo? Funções que têm propriedade de ortogonalidade permitem que você expresse outras funções como combinações lineares destas, certo? Que nem, por exemplo, um vetor pode ser expresso em termos de uma base de vetores ortogonais, né? Uma função pode ser expressa como uma série de Fourier, as funções seno e cosseno são as funções ortogonais, no caso, né? Ou exponenciais complexas, que são funções ortogonais, que podem ser dependendo do intervalo do domínio, né? Mas o fato é esse, que algumas dessas funções vão gerar essas propriedades, né? E uma solução geral, em geral, vai ser possível expressar em termos de funções que têm essa propriedade aqui, certo? Não quer dizer que a solução final é dessa forma, mas quer dizer que ela pode ser decomposta em funções que têm essa propriedade aqui, produto de três, certo? Então, vamos ilustrar o método, né, em coordenadas cartesianas, né, para problemas bidimensionais, em que se sabe a priori que o potencial só depende de duas variáveis, né? Vamos escolher essas variáveis como sendo x e y, certo? Né? A gente vai, então, olhar para a equação de Laplace, que é o quê? Laplaciano de φ igual a zero, e vai procurar qual seria a solução se fosse dessa forma aqui, né? F de x, g de y, né? Então, Laplaciano em cartesianas, quando o potencial só depende de duas variáveis, vai se resumir a d2φ dx2, né? Mais d2φ dy2, teria uma terceira derivada, que vai ser zero, né? Porque não depende de z, igual a zero, certo? Quando a gente joga esse tipo de produto, você vai ter d2 dx2, f de x, g de y, né? E aqui vai dar d2 dy2, f de x, g de y, igual a zero.
E aí a derivada só atua sobre f, no caso aqui, né? E aqui a derivada atua só sobre g. Você vai ficar então com g de y d2f dx2 mais f de x d2g dy2 igual a zero, né? Certo? Então, para mostrar exatamente, elucidar, né, essa separação de variáveis, ele vai dividir por fg. Fazendo isso, esse g vai embora, vai ficar 1 sobre f d2f dx2 igual a menos 1 sobre g, já botando do outro lado, d2g dy2. Essa é a essência do método, né? É você separar, de um lado, uma função só de x, do outro lado, uma função só de y, né? E isso quer dizer o seguinte, f de x igual a g de y, né? Perdi o segundo livro aqui. Só um minutinho. Vou ficar bem perto aqui, porque senão não funciona. Qualquer que seja x e y, né? Então, você tem uma função que não depende de y, f de x, e outra que não depende de x, g de y, iguais, qualquer que seja x e y, né? Bom, tem duas possibilidades aqui. Ou ambas são nulas, certo? Né? Você tem igualdade, né? Ou ambas são uma constante. Porque não tem outra forma de igualar duas coisas que dependem de variáveis independentes se elas não forem ou constantes ou zero, certo? Então, vou fazer o caso 1, tá certo? d2f dx2 igual a zero, d2g dy2 igual a zero. Então, essa possibilidade existe, satisfaz a equação de Laplace, né? Pode ser que essa função funcione em certos problemas, pode ser que não funcione nesses problemas, pode ser que precise de outra coisa. Mas qual seria a solução dessa equação aqui? A função cuja derivada segunda é zero aliás, desculpa, isso aqui está errado, né, pessoal? Não é d2f dx2, não, né? É d2f minúsculo, tá certo? Aqui d2g minúsculo, né? Certo? Então, qual a possibilidade aqui? F de x igual a x mais b. Função linear, g de y, cy mais d. Né? Ou seja, essa é uma possibilidade de solução, né, chamada de φ0, tá certo? Esse número aqui tem a ver com a escolha que eu fiz para essa constante de separação. Eu escolhi ela sendo zero, né? Eu falei que ambos os termos eram nulos, então chamar de φ0. Pode ser escrito assim, né? Ax mais b, cy mais d. Isso também pode ser escrito, se eu expandir, né? Axy mais bx mais cy mais d. Né? Então, a função linear em cada variável, tá certo? Ela não é quadrática, né? Ela é mais ou menos quadrática, mas não chega a ser quadrática no número das variáveis, tá certo? Ela é produto de duas diferentes, mas não da mesma, né? Tá certo? Então, olha, isso resolve alguns problemas. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui, um problema em que essa função funciona, tá certo? Suponha que você tem aqui um problema em que você tem uma parede
esse bicho faz isso, rapaz? Não permite a gente fazer o desenho mais rápido. Ó, vai. Certo? Tem uma parede aqui, certo? Deixa eu botar ela mais... Não, cara. Condutora, certo? Uma quina, né? E aqui eu tenho uma hipérbole, digamos assim, certo? Vou ver se eu consigo fazer aqui. Uma hipérbole, certo? Mais ou menos, né? Então, nessa região aqui também, isso é um condutor, tá certo? Isso aqui não está muito legal, não. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Mais ou menos, né? Fazer um... Isso aqui também é um condutor, tá certo? Aqui, né? Isso aqui é um condutor, tá certo? Essa região aqui, né? Deixa eu fazer assim. Deixa eu fazer melhor aqui, peraí. Vou me guiar aqui por ela. Certo? Então, digamos que você tem esse problema, né? Que o potencial, certo? Essa função aqui é a função função... Isso aqui, digamos que isso aqui seja o eixo Y, né? Aqui o eixo X. O potencial aqui está aterrado, nessa quina todinha. E aqui o potencial é V, certo? E essa função aqui é a função Y igual a 1 sobre X. Certo? Né? Então, se eu tentar essa solução, certo? Ou seja, na superfície x igual a zero, que é essa superfície aqui, né? Potencial zero, superfície y igual a zero. Só tem um pedaço aqui, isso aqui vai para todo x aqui positivo e todo y positivo, né? Aqui o potencial é zero e aqui você nessa folha, tá certo? Hiperbólica, potencial constante, vê, né? Então, vai ter linha de campo aqui, né? Mais ou menos, tá certo? A gente sabe, né? Vai ter atividade elétrica aqui, certo? Campo vai normal, né? Nas superfícies condutoras, tá certo? A gente sabe disso, a gente pode, na realidade, calcular essas linhas, né? Essa curvatura de linha a gente pode calcular, tá certo? Né? Então, você tem essa carga positiva aqui, né, nessa superfície, né? Terminando em cargas negativas lá nas outras superfícies aterradas, tá certo? Bem na superfície, né? Tem mais ou menos essa situação aí, certo? Bom, a solução para esse problema é uma função desse tipo, né? Se você propõe AXY, né, mais BX mais CY mais D, e aplicar as condições de contorno, certo? O que acontece? Vamos lá. X igual a zero, né? Isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero, vai dar CY mais D igual a zero, qualquer que seja y maior ou igual a zero, né? Qual é a solução dessa equação, pessoal? Uma solução que é zerada em todo y, né? E é uma função que é variável. Bom, a única possibilidade é C igual a zero, D igual a zero, né? Então já mata isso aqui, tá certo? Se eu vier aqui para cá, né? Então o potencial é zero em y igual a zero, certo? Então você fica com o quê? AXY, isso aqui vai embora, né? Você fica com BX igual a zero para x maior ou igual a zero.
Então, você pode ter a solução se B for 0. Sobrou o quê? Φ igual a xy. E na superfície y igual a 1 sobre x, o potencial é V. Né? Y igual a 1 sobre x, o potencial vale A, então A vale V. Então, com essa solução, né, Vxy, eu resolvo esse problema aqui. Então, a solução dessa equação Laplace nessa região é dada por essa função aqui, certo? Quem é o campo elétrico? Ora, o campo elétrico é o campo elétrico menos AX ddx por que está fazendo isso, hein, cara? Ah, será que é? Não, aqui não tem pilha, não. Né? Define y. Né? Acho que essa região aqui que não está funcionando. Então, define x da Vy, né? Então, é igual a... Tá certo isso aí? Não, isso aqui tem alguma coisa errada, né? Vxy... Tem alguma coisa errada aqui. Então, olha a análise dimensional disso aqui, né? Isso aqui é em metros, né? Porque essa constante aqui tem que ser metro quadrado, tá? Isso aqui é 1 metro quadrado, certo? Sobre 1 metro, certo? Para dar metro aqui, né? Então, isso aqui é uma constante, certo? E essa constante tem dimensão de 1 metro quadrado, tá certo? Então, né? Então, essa função é 1 metro quadrado sobre x, tá certo? Para dar correto, né? Certo? Então, xy vale, tá certo isso? A xy, tá bom. Aliás, A, que é a constante que a gente calculou, que é V, é volts por metro quadrado, certo? Tá bom? Ok, pessoal? Então, isso aqui está em unidade de volts. Só para você entender que eu estou aqui enrolado por causa disso. Estou olhando para isso aqui e dizer volt metro ao quadrado, né? Mas é porque isso aqui tem uma dimensão de volts por metro quadrado, certo? Porque foi a constante A. A constante A deu V, mais V volts por metro quadrado, tá certo? Porque quando for calcular o campo aqui, vai parecer estranho, né? Vai ter dimensão de V, mas não é, tá certo? É volts por metro. Então, define x da Vy, que é volts por metro, que é volt por metro quadrado vezes metro, certo? Menos AX dá menos, né? AX. V menos V, né? Y AX mais x a y, né? A x a y, porque eu estou indo para lá, por isso. Certo? Campo elétrico, né? As linhas de campo, para vocês terem certeza que dá aquela curvatura, é dy dx igual a x sobre y, né? dy dx. Linha de campo, né? dy dx é igual a x sobre y. Né? Certo? Então, você tem y dy igual a x dx, integrando, né, de y0 até y1. Você tem a equação da linha de campo, né, para dar aquela curvatura lá que a gente falou, certo? Que ela se curva, né, indo de um potencial para o outro. Isso aqui vai dar y2 sobre 2,
y ao quadrado menos y0 ao quadrado sobre 2, e aqui também vai dar, né? Igual a x2, x1 ao quadrado menos... Bota aqui x, né? Faz assim, ó. Certo? Uma coordenada y, né? Vai dar uma coordenada x. A equação da linha vai dar isso aqui, certo? Você tem a equação da linha de campo, né? y2 igual a y0 ao quadrado menos x0 ao quadrado mais x2, que dá a função raiz, né? Mais ou menos, tá certo? Y é positivo, né? Então vai ser a raiz positiva de x2 mais uma constante, tá certo? Né? Certo? Se você começar, por exemplo, x igual a 0 e y igual a 0, né? Isso aqui vai dar, só para dar uma ideia que está correta aqui, certo? Se eu fizer x0 igual a 0, y0 igual a 0, a linha que começa na origem é a linha y igual a x, é a reta, tá certo? Que é essa reta aqui, ó, que eu mostrei aqui. É essa reta aqui, ó. Daí uma linha vai ser assim, tá certo? Função raiz, né? Mais ou menos, tá certo? Deslocada, né? Bom, então essa é a circunstância em que ocorre a solução que é desse tipo, em que a constante de separação é zero, certo? Né? É o único problema, em princípio, que tem essa solução. O problema é que você tem uma hipérbole, uma folha hiperbólica, certo? E potencial zero em outra superfície, né? No entanto, a gente quer resolver problemas em regiões em que o potencial varia com duas coordenadas, né? Quer resolver o problema dentro de uma região retangular, né? Em que o potencial ele é especificado em cada superfície dessa, tá certo? Vou botar uma cor diferente para cada uma para mostrar que são coisas totalmente independentes, né? Aqui o potencial vai ser uma coisa nessa superfície, pode ser uma função, certo? Aqui outra função, a vermelha. E aqui em cima uma outra função, né? Certo? Então, a gente quer resolver o problema de potencial realmente é especificado independentemente em quatro superfícies, certo? Né? Potencial especificado independentemente dessa superfície, ele quer resolver o problema aqui dentro, certo? Então, esse não é o problema específico que a gente resolveu agora há pouco. Aquele problema específico da hiperboloide, aquela solução não funcionaria aqui, tá certo? Não daria certo, tá? Em princípio, certo? Bom, então, onde é que nós estamos? Nós estamos nessa condição aqui. 1 sobre f, d2f, dx2, igual a menos 1 sobre g, d2g, dy2, né? Eu falei, bom, uma possibilidade é ambos serem nulas. A segunda possibilidade é ambas serem constantes. Uma constante. Como nossas funções são reais, né, essa constante é uma constante real, em princípio, né? Podia ser complexa, tá? Quando a gente trabalha com equações de Helmholtz, que fornece soluções que são ondas eletromagnéticas, a gente usa constantes reais, mas as funções são complexas. As constantes podem ser imaginárias também, pode ser complexo também, tá certo? Então, isso aqui, vamos chamar de uma constante, e, em princípio, vamos chamar de menos um número positivo. Então, eu garanto que esse número seja positivo elevado ao quadrado aqui. Eu poderia botar um mais aqui, isso teria outra consequência, tá certo? Bom, então esse é o tipo 1 de solução. Para essa escolha da constante de separação menos alfa 2, eu gero como equações diferenciais d2f dx2 mais alfa 2f igual a 0, né? E d2g dy2, aqui no caso seria menos, né? Alfa 2g igual a 0. Bom, eu tirei outro tipo de solução se eu tivesse escolhido um sinal positivo aqui, certo? Então seria trocar as equações, né? Eu teria a equação d2f dx2 menos
E aqui D2G, DY2 mais, né? Mesma coisa. Então, resolvendo um problema, você resolveu outro, né? Porque as equações são semelhantes, tá certo? Ou é um tipo ou outro, né? Vamos olhar para o tipo 1, tá certo? Solução tipo 1. Então, essa primeira equação diferencial é conhecida, né? Ela gera como soluções combinações lineares de funções seno e cosseno com fator de escala alfa, certo? Algo desse tipo aqui, né? A derivada da segunda função seno é alfa 2 vezes menos seno. E cancela com alfa 2 seno, certo? Derivada da segunda cosseno também, alfa 2 vezes menos cosseno, que dá uma derivada negativa e outra positiva. Então fica, daí você dá zero, certo? A solução para G, muito semelhante, só que agora vai ser exponenciais reais ou funções hiperbólicas, né? Ah, não, uma constante diferente, né? Um C, tá certo? Essas funções têm problemas muito diferentes, né? Funções seno são funções periódicas, têm um número infinito de raízes, né? As funções hiperbólicas não, né? Certo? Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada nessas funções. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos pegar essa função aqui, seno hiperbólico, de x, né? Cosseno hiperbólico. Aliás, vamos fazer tudo de uma vez só aqui. Seno hiperbólico de x. Cosseno hiperbólico. Vamos pegar a função exponencial sobre 2. E a outra é menos menos exponencial. E menos x sobre 2, né? Plotar essas coisas aqui, tá certo? Botar aqui x variando de menos 3 a 3, menos 4 a 4. Antes de eu fazer isso, vamos ver aqui rapidinho a definição dessas funções, né? Seno hiperbólico, seno e cosseno a gente conhece já, né? Só lembrando, né, a função seno hiperbólico de x, né? Esquecendo esse x y aqui, né? Um argumento x qualquer, é a exponencial, a diferença das exponenciais, né? E o cosseno hiperbólico é a soma, né? Certo? Quando o x é muito grande, o seno hiperbólico se torna praticamente exponencial de x sobre 2, isso aqui vai embora, né? E o cosseno hiperbólico é a mesma coisa, certo? Quando o x é muito negativo, isso aqui domina, então o seno hiperbólico fica menos exponencial de menos x, e o cosseno fica mais, certo? Então, ela se parece com as funções exponenciais para x muito grande, né? E a única que tem raiz é a seno hiperbólico. O cosseno não tem, né? Em x igual a zero, isso aqui dá zero. Isso aqui é ser positivo, nunca dá zero, né? Então, vou fazer esse gráfico aqui para a gente ver. Se dá para ver aqui. As funções aí, né? Essa é a função. Deixa eu reduzir aqui o. Aqui mostra. Deixa eu reduzir aqui o intervalo. Né? Mostrando mais ou menos. Aqui é cosseno hiperbólico, né? Tem um mínimo. Tá? É uma função par. Seno hiperbólico função ímpar. Tem uma única raiz. Exponencial
de x sobre 2, que é essa aqui, né? Está aqui, tá certo? E as duas seno hiperbólica e cosseno hiperbólica se convergem para essa função, né? E para x negativo, né, você tem menos a exponencial, que vai dar o seno, né? Que é menos isso aqui, tá certo? Então, são as propriedades aí da função, né? Deixa eu salvar isso aqui para qualquer necessidade depois. Muito bem. São completamente diferentes das funções seno e cosseno, né? Funções periódicas, tá certo? Número infinito de raízes, né? Quando isso aqui for múltiplo de π, ou múltiplo ímpar de π sobre 2, aqui, certo? Muito bem. Bom, então, o tipo 1 esse tipo de combinação, o tipo 2 seria o quê, né? Seria inverter as propriedades, né? Tipo 2, eu teria para f funções hiperbólicas e para g funções periódicas, né? Então é sempre assim, uma combinação de um produto, uma periódica e uma hiperbólica, né? Certo? Observe que também, em certas circunstâncias, talvez seja mais conveniente usar funções exponenciais, tá certo? Eu posso usar também, né? Eu poderia ter usado aqui c exponencial de alfa y mais d exponencial de menos alfa y, dependendo do problema, tá certo? Às vezes o problema, o potencial tem que decair no infinito, eu tenho que usar essa função apenas, tá certo? Então depende do problema, né? Certo? Muito bem. Então, suponha que você tem essa situação aqui, né? Esse problema aqui. Você tem uma região em que você tem uma região seção retangular, né? Infinitamente longa na direção z, que é o nosso caso, e que o potencial nessa cuba, digamos assim, tá certo? O potencial é zero em 3 paredes, né? E ele é especificado por essa funçãozinha, certo? Essa função específica aqui, né? Como é que é essa função? Essa função, o potencial é zero nesse canto aqui, né? Isso aqui é y igual a b, certo? Isso aqui é a parede y igual a b. Então, o potencial, ele, na parede y igual a b, qualquer que seja z, certo? Ele varia com x. Então, isso não é um condutor, isso é uma condição de fronteira específica, certo? Então, o potencial é variável aqui, né? Ele vale zero nessa quina, aumenta em x igual a sobre 2, ele aumenta para, nesse ponto aqui, ele vale v, x igual a sobre 2, né? Então, aumenta, tá certo? Depois o potencial volta a ser zero de novo nessa parede. Então, é variável, tá certo? Então, isso é um caso muito específico, né? É uma função bem escolhida, tá certo? V seno de px sobre A. Ora, se eu tenho esse problema, né? Vou apagar tudo aqui. Então, a seção transversal é essa aqui, né? Certo? Está coordenada a y, né? Coordenada a x. O que eu estou dizendo é que nessa parede aqui o potencial está aterrado. Eu preciso aqui, 2. Essa parede aqui, né? Certo? Mais ou menos, né? Isso aqui o potencial está aterrado e aqui o potencial varia, né? Nessa superfície, φ de x, y igual a b, né? Vale
V seno de πx sobre A. Certo? Bom, se eu tentar aquela função, φ igual a AXY mais BX mais CY mais D, se eu tentar essa função aqui, o que acontece? Bom, em y igual a zero, esse termo aqui dá zero, né? Esse aqui cancela, fica BX mais D igual a zero, eu tenho que fazer B igual a zero, D igual a zero, né? Então, eu não tenho esses dois termos. Em x igual a zero, que é esse aqui, certo? Aliás, em x igual a zero. Eu teria... esse termo vai embora, fica cy igual a zero, daria c igual a zero, então sobraria φ igual a axy. Né? Se eu for fazer agora x igual a A, vai ficar em x igual a A, que é essa parede aqui, certo? Eu vou ter o quê? A, x, por razão, eu botei a mesma letra, né? Vou botar A maiúsculo aqui, tá certo? Botar B maiúsculo, C maiúsculo, D maiúsculo, tá certo? Isso aqui é B, D, aqui dá B maiúsculo igual a zero, D maiúsculo igual a zero, C maiúsculo igual a zero, aqui ficou A. Né? Então, em x igual a A vai dar A vezes x, que dá A vezes y, igual a zero, qualquer que seja y, então a única possibilidade é A igual a zero. Né? Então a função deu a função trivial. Eu não consigo satisfazer a última condição de contorno, satisfaz essas três aqui, tá certo? Na verdade, esqueci de botar aqui uma outra parede condutora, né? Que era para ter colocado, certo? Que é esta aqui, né? Aqui, né? Mais ou menos. Essa aqui, certo? Também é condutor, né? Então, esse U aqui é condutor, certo? Então, essa função não dá certo. Então, vamos tentar. Eu posso ter dois tipos de soluções, certo? Que são tipo 1 e tipo 2. Né? E a outra seria seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, equisseno e cosseno. O que a gente tem que observar nesses problemas? Né? Esse é um problema em que o potencial vai ser zero aqui, tá certo? E vai ser zero aqui, né? Nessas duas superfícies. Então, com respeito à variável x, o potencial tem que ter duas raízes, tá certo? Né? Com respeito a essa variável. Né? E a função que tem mais de uma raiz é a função periódica, certo? Então, eu tenho que escolher uma solução que vai ser periódica nessa dimensão e hiperbólica nessa aqui. Certo? Né? Se, por exemplo, eu tivesse duas paredes condutoras, uma aqui e uma aqui embaixo, aqui o potencial variável, então eu escolheria a variação em y periódica, porque ia ter dois zeros. Certo? Né? Então, essa é a estratégia. Vocês podem tentar a solução tipo 2, vai demonstrar, se tentar tipo 2, vai mostrar que dá uma função trivial. Você não consegue resolver com a solução tipo 2 esse problema. Certo? Então, vamos tentar a solução tipo 1 e aplicar as condições de contorno. Em x igual a zero, né? Potencial é zero. Em y igual a zero, o potencial é zero. Em x igual a A, o potencial é zero. Certo? Então, vamos aplicar sequencialmente. X igual a zero vai dar A, certo? Isso aqui dá... aliás, dá zero, né? Fica uma constante aqui, B, né? Cosseno não, né? Cosseno de zero dá 1, tá certo? Deve ficar assim, uma constante C, seno hiperbólico de alfa y, mais D, cosseno hiperbólico de alfa y, igual a zero.
qualquer que seja y, certo? Eu posso zerar isso aqui escolhendo uma raiz para y. Eu posso simplesmente escolher, mas só para um valor de y, não tem mais de um valor. Eu quero zerar qualquer que seja y, certo? Então, a única possibilidade é ou eu faço c igual a zero e d igual a zero, mas aí eu mato a solução, ela vira solução trivial, não vai funcionar. Ou eu faço apenas b igual a zero, sem prejudicar minha solução, certo? Então, esse termo aqui sai, certo? Então, fica a solução reduzida, né? A seno vezes c, seno hiperbólico, mais d cosseno hiperbólico, eu vou aglutinar o a e o c numa constante só, tá certo? E o a e d numa outra. Vai ficar φ1, chamar de c', tá certo? Vai ficar seno de alfa x, vai ficar c', seno hiperbólico de alfa y, mais d', cosseno hiperbólico de alfa y, né? Vamos agora para y igual a zero. Então, você vai ficar seno de alfa x. Isso aqui vai embora. Cosseno hiperbólico de zero vale 1. Certo? Vezes d' igual a zero, qualquer que seja 0 menor que x, menor do que a. Né? Então, mais uma vez. Certo? Isso aqui não pode ser zero o tempo todo, né? Em todo x. Né? Então, tem que fazer d' igual a zero. Certo? Então, esse termo aqui, embora. Certo? Então, a solução ficou bem simples agora. Né? Ficou o produto de dois senos. Vamos agora para x igual a a, certo? C', seno alfa a, seno hiperbólico de alfa y, também igual a zero, que é a parede que está do lado direito, para zero, y entre 0 e b, né? Certo? Ou seja, nessa parede aqui, certo? Y varia de 0 a b. Então, o que nós precisamos ter? Precisamos ter que isso aqui dê zero. E aí eu tenho ou C' igual a zero, ou seno de alfa A igual a zero. Certo? Bom, deixa eu agora voltar, antes de eu continuar. Tá certo? O que nós geramos quando a gente fez a separação de variáveis? Geramos equações de alto valor, tá certo? Se vocês observarem direitinho, são equações assim, ó, D2F dx2, né, igual a menos alfa 2F. Equação de alto valor é um operador sobre a função, repete a função, reproduz a função, né? O alto valor é isso aqui, ó, da função, certo? E a outra também é parecida, tem a equação de alto valor também, D2G dy2 igual a alfa 2G, né? Equação de alto valor, derivada segunda, repete a função. É parecido com a função, né? Faltando de escala. Certo? Observem que nós não sabemos quem é esse parâmetro aqui, certo? Quem é alfa? Uma constante. Mas para você resolver um problema físico, você tem que saber quem é essa constante, né? Ela tem que ter um valor, certo? Bom, essa é a condição que vai especificar quem é a constante. Bom, seno igual a zero não funciona, porque eu teria a função trivial, que não resolve o problema. Então, a única possibilidade é o seno dar zero, ou seja, alfa A igual a um múltiplo inteiro de π. Certo? Excluído m igual a zero, certo? M igual a zero dá a função trivial, certo? Então, m vai de 1 em diante. Nesse caso, os números negativos reproduzem a função. Seno de menos argumenta, menos o seno, dá a mesma função, certo? Então, você tem um conjunto infinito, discreto, né, de autovalores.
Agora a gente está começando a saber alguma coisa a respeito dos autovalores, certo? E nós geramos esse conjunto de autofunções. Alfa x, né? Que tem propriedades interessantes, certo? Né? Ou seja, todas elas têm nós aonde? Em x igual a 0, em x igual a A, porque sendo de MP, certo? São funções que zeram nas duas extremidades, né? Nem o violão, né? Está seguro, né? As coordenadas da corda estão presas nas extremidades, tá certo? Tá? Deixa eu fazer aqui um plot aqui para a gente ver, certo? Deixa eu pegar ela aqui, tá certo? Vou fazer aqui nossas funções especiais aí. M, né? Pi. Vamos botar A igual a 1, né? X. MPx de 0 a 1. E M variando, né? Vamos fazer alguns valores inteiros aqui. Acho que é assim, vamos ver se dá. Até 10, certo? Acho que está certo. Aqui estão as funções, tá certo? O que elas têm? Deixa eu botar só inteiro aqui, uma 10 de 1 em 1. Para ele não ficar fazendo fracionário, né? Então, tá, aí estão as funções, né? Então, deixa eu botar aqui plot range também. Pronto, vai ficar mais fácil. Então, essas funções têm essa propriedade, né? Nós nas extremidades, tá certo? M igual a 3 são 3 lobos, né? M igual a 4, 1, 2, 3, 4, tá certo? E assim por diante, certo? Todas elas têm essa propriedade, né? Elas sempre estão amarradas nas extremidades, tá certo? Não é? Então, são funções com essa propriedade, são funções muito, muito específicas, tá certo? E a gente vai já olhar mais para essas funções, né? Bom, então, a nossa solução, né? Vou chamar de φ indexado por um número inteiro agora, né? A mésima possibilidade, porque tem várias possibilidades, o quê, né? É uma constante C', chamada Cm, tá certo? Né? O M, que é isso aqui, seno de MPx sobre A. Seno hiperbólico de alfa, que é MP sobre A, Y, né? Seno hiperbólico de MPy sobre A. Certo? Então, esse conjunto de soluções satisfaz as 3 condições de contorno nesse U aqui, certo? Falta impor agora a solução y igual a b. Né? Y igual a b. Então, eu quero forçar que essa solução dê certo, né? B seno de πx sobre A igual a isso aqui, né? Vamos ver se a gente consegue, né? Cm deve ficar seno hiperbólica constante MPb sobre A. Daí você fica com seno de MPx sobre A, né? Então, para igualar essas duas coisas, qualquer que seja x, entre 0 e A, né? Eu faço isso aqui igual a V, né? Para algum M, tá certo? Eu não sei ainda quem é M, né? M é qualquer coisa, né?
Mas aí eu tenho que fazer essas funções iguais, né? M igual a 1, certo? E aí eu consigo casar essa condição de contorno, ou seja, só tem Cm igual a 0 para M diferente de 1, certo? Só tem uma solução, né? E C1 vai dar V sobre seno hiperbólico πb sobre A. Né? E aí você tem aí a solução final. Solução que satisfaz todas as condições de contorno, né? Então, fica aqui uma variação em x periódica. Uma função periódica e uma função hiperbólica. Solução do problema, e daí você pode obter as propriedades da estrutura, o campo elétrico, né, o gradiente dessa função, tá certo? E assim por diante, né? Essa função tem esse aspecto aí, tá certo? Talvez eu possa fazer aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer. Como é que é? 3D, acho que é 3D. Qual é a função mesmo? Deixa eu ver aqui. Rapidinho aqui. Deixa eu pegar aqui um. Rapidinho, meu pessoal. Pronto, aqui tem um exemplo aqui. Quem pode fazer, né? Fazer aqui esse exemplo, certo? Bom, um seno de πx sobre A. Tá funcionando, né? Eu fiz alguma coisa errada aqui, ó. Oxente, skate. Tá. Vou fazer aqui. Vezes x sobre 1, tá certo? Seno de πx, seno hiperbólico, né? Seno hiperbólico de πy sobre... Vamos fazer A igual a B para não ficar muito complicado, tá certo? Né? Sobre seno hiperbólico de π, né? Então, estudinho sobre seno hiperbólico de πb sobre A, que é seno hiperbólico de π. Seno hiperbólico de π, certo? Bom, x varia de 0 a 1, y varia de 0 a 1. É isso? Essa função aí, certo? Bom, tá, é isso aqui, né? Certo? Então, se você observarem, o eixo Z nessa representação, né? O eixo Z é a função, né? Isso não é espaço geométrico, tá certo? Oxente. Deixa eu agora endoidou aqui, peraí. Já sei o que é. Está meio... 6%, né? Então, veja, nessa representação aqui que a gente está fazendo, a gente está fazendo a representação gráfica, né? Da função potencial, né? Certo? Então, x varia de 0 a A, y varia de 0 a B. Né? Então, nesse domínio aqui, né? Isso aqui é uma largura B. Aqui é uma largura A. E está representando o potencial, que é o eixo vertical, tá certo? São duas variáveis, né? X igual a 0
potencial está amarrado aqui embaixo, né? Imagina que você estica um pano, tá certo? Aqui embaixo o potencial está amarrado. Y igual a zero, o potencial está amarrado. X igual a A, certo? O potencial está amarrado. E aqui ele é um arco, né? Que é a função seno, certo? Então ele varia daqui até esses valores, que é isso que a gente acabou de fazer, né? Aqui são os potenciais, a gente pode ver aqui nesse gráfico, tá certo? Essa é a representação em 3D, certo? Muito bem. Bom, esse é um problema em que a solução foi simples, né? Porque eu especifiquei uma das possíveis autofunções do problema num segmento da fronteira, né? Suponha que eu tenha agora um problema mais geral, tá certo? Eu tenho um problema mais geral agora, certo? Em que o potencial agora é uma função arbitrária nesse outro segmento, tá certo? Eu tenho aquele U ainda aterrado, né? Mas nessa superfície aqui eu tenho um outro condutor. Tem outro condutor, né? Ele não está tocando, né, nesse outro condutor aqui. Eu tenho agora... Não outro condutor, eu tenho... Ainda não. A gente faz isso depois, certo? Eu tenho aqui... O potencial está aterrado, né? Nessas três paredes, né? Novamente, né, a coordenada é essa. Y, X... Mas nessa parede aqui, o potencial φ de xb é uma função arbitrária, f de x, certo? Então a gente vai resolver um problema agora que não depende da função especificamente. Qualquer que seja a função, qual é a solução para o problema em que você tem um U aterrado e uma função arbitrária, f de x, né? É aí que entra a nossa teoria de expansão de funções, tá certo? Ortogonalidade, todas aquelas coisas que a gente falou no começo da aula, né? Então, uma função daquelas, certo? Funciona. Né? Vou agora botar a constante chamada de AM de volta, tá certo? Seno de m πx sobre A, seno hiperbólico m πy sobre A. Né? Isso aqui funciona se lá em cima, uma dessas funções, se aqui em cima você tiver uma réplica dessa função aqui, certo? Parecida com ela, né? Para m igual a 1, a gente resolveu, né? Πx sobre A. Podia ser m igual a 2, 2πx sobre A. A gente usava m igual a 2 a solução. Bom, mas se for uma solução arbitrária, a gente vai tentar uma combinação de todas as possibilidades. Uma solução. Então, observe, né? Uma das soluções, que é um modo normal do sistema, é de fato o produto de duas, certo? Mas eu vou usar agora uma combinação linear de possibilidades, em todos os m's, para tentar forçar que essa função dê aquela função lá em cima, certo? Ora, essa combinação é a solução da equação de Laplace, né? Continua sendo solução da equação de Laplace, satisfaz, todas elas satisfazem a condição de contorno no U, certo? Dá sempre zero, né? O que a gente tem que fazer é forçar com que isso dê a função f, certo? Em y igual a b, eu quero forçar, quero determinar os coeficientes, de forma que isso aqui dê f, né? Vamos ver o que é isso aqui, né? Bom, o m de x é isso aqui. Certo? Cm é
isso calculado em y igual a b. Cm vale AM seno hiperbólico m π b sobre a. Ou seja, em y igual a b, essa função vale AM o m de x, seno hiperbólico de m π b sobre a, e eu joguei AM seno hiperbólico em Cm, defini essa constante. Então, o que nós temos aqui, pessoal? A decomposição de uma função em autofunções que têm propriedades, tá certo? Né? Olhem a semelhança disso com a expansão de vetores, né? Uma base, por exemplo, de 3. Podia ter uma base n-dimensional abstrata que não é geométrica, tá certo? E decompor um vetor em n vetores ortogonais, né? Mas vamos falar de 3, tá certo? Eu teria aqui soma de m igual a 1 até 3, né? De Cm. Chamar de AM, no caso, né? Como é que a gente calcularia o Cm nessa expansão aqui? Produto escalar de A com AM, né? Certo? Mesma coisa acontece nesse caso aqui. Existe uma semelhança muito grande, né? A decomposição de funções é análoga à decomposição de vetores. Eu só preciso descobrir como é que eu faço produto escalar no espaço de funções. Como é que é produto escalar, tá certo? Para essas entidades aqui, ó. Ora, essas funções, o M, satisfazem essa propriedade aqui. Essas funções que a gente acabou de mostrar aqui na matemática, tá certo? Tem essas propriedades, né? Elas, se você integrar o produto de duas delas, nesse intervalo de 0 a A, se forem diferentes, certo? Isso aqui vai dar 0 se m for diferente de n. Certo? E se m for igual a n, vai dar a integral de 0 a A de seno ao quadrado de m πx sobre A, né? Isso aqui é a integral de 1 menos cosseno, certo? Sobre 2. Né? Isso aqui vai dar. Integral de x sobre 2 vai dar a sobre 2. Integral do cosseno vai dar seno, né? Com as constantes. Mais seno disso vezes a vai dar 0. Seno disso aqui vai dar 0, certo? Então, esse termo aqui dá 0. Então, o resultado da integral vai dar a sobre 2 se m igual a n. Né? Ok, pessoal? Então, a analogia é essa. Ou seja, produto escalar no espaço geométrico é o cosseno de um ângulo entre dois vetores, né? Vezes o módulo de cada um. No espaço de funções, o produto escalar é definido como a integral do produto de duas funções. Certo? Porque essas funções têm essa propriedade, né? O batimento delas, que é isso aqui, certo? Que é o produto escalar. O grau de semelhança das funções, né? Se elas forem forem diferentes, certo? Dá 0. Se forem iguais, dá um valor não nulo. Eu podia normalizar para 1 isso aqui se eu botasse uma constante na frente das funções, certo? E eu tenho uma analogia completa entre vetores e funções, né? Então, se eu definir produto escalar, vou simbolizar assim, f produto escalar com g. No nosso domínio, né, é x, é de 0 a A, certo? Por definição, integral de 0 a A, f de x, g de x, dx, como sendo produto escalar, o que eu faço aqui quando eu tenho uma expansão de f em funções que têm ortogonalidade? Qual é a estratégia que ele vai fazer? Chama de ACM, né? O que eu faço para fazer algo parecido com o que eu faço com vetores? Aplico o produto escalar em ambos os membros dessa igualdade. É isso que eu vou fazer. Certo? Então, eu vou pegar, seja simbolicamente, fazer o produto escalar em ambos os membros, fazer f escalar uma função de base
Isso aqui m é variável. Vamos pegar uma função específica, um valor n fixo. Isso tem propriedade de linearidade. Essas constantes saem da integral. Tá certo? Isso aqui vai dar m igual a 1 a infinito. Cm. Isso aqui, né, essa soma todinha vai ficar 1m, produto escalar com 1n. No fundo, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: multiplica ambos os membros por 1n dessa equação. Parte 1. Integra ambos os membros dela A. Foi isso que eu fiz. Certo? Ao invés de fazer tudo isso, a gente faz só simbolicamente aqui. Produz escalar em ambos os membros. Né? O que acontece? Olha, isso aqui vai dar A sobre 2, se M for igual a N. Vai dar 0 se M for diferente de N. Ou seja, Cn vale 2 sobre A, F, produto escalar com o N. Resolvido para o coeficiente, né? Ou seja, Cn é 2 sobre A, vou botar de volta para índice M agora. Integral de 0 a de f de x, seno de m πx sobre A dx. Então, pessoal, o que a gente fez aqui foi simplesmente a expansão em série de Fourier de uma função. Série de Fourier de senos. Podia ser série de cossenos, podia ser série de exponenciais complexas, certo? A expansão em série de Fourier. Isso é verdade, isso dá certo? Certo? Pode-se mostrar, ele não vai perder tempo com isso, que, na realidade, essa solução aqui que a gente obteve, que é essa solução, né, para o coeficiente da série, é aquela que minimiza o erro quadrático. Certo? O erro quadrático é quão próxima essa função é de sua expansão, né, dessa forma. Né? Deixa eu fazer aqui. Certo? Ó, erro quadrático é 1 sobre o intervalo, integral de 0 a A, o quadrado de f menos sua aproximação em série, certo? Então, eu calculo esse valor aqui, que é um valor... Se eu minimizar essa integral, certo? Quais são os coeficientes que minimizam esse erro, né? Essa diferença ao quadrado, erro quadrático, certo? Se ele for calcular, mostra que dá esse resultado que a gente obteve agora, certo? Que essa expansão aqui é o produto escalar, tá certo? O resultado é esse aqui. Esse é o resultado que minimiza o erro médio quadrático. Tá? E surge da analogia com vetores. Né? Você expande uma função numa base de funções ortogonais. Certo? Cada coeficiente é o quê? Produto escalar. Como é que é o produto escalar? É essa definição. Integral do produto de duas funções, no domínio 0A. Né? Certo? Vou fazer um exemplo aqui para ver, né? É claro que você tem que botar vários termos na série para ela convergir para a função, né? Mas vai ter problemas, por exemplo, quando tem variações abruptas, né, da função, a gente vai ver, tá certo? Você vai ter o overshoot conhecido, né? O fenômeno de Gibbs, certo? Mas, em geral, a solução é próxima, muito próxima da solução. Se você conseguisse todos os termos da série, você conseguiria mais ou menos reproduzir por essas funções contínuas. Né? Vou fazer esse exemplo aqui. Em que a função é a função mais simples que a gente pode imaginar, certo? Suponha que f de x seja igual à função constante, v volts. Então, nós temos aqui um exemplo em que você tem, né, você tem aí, certo? Essa situação aqui, certo? Só que eu vou dar uma afastadinha aqui, tá? Deixa eu tirar esse
bicho daqui. Pronto. Nós temos essa situação aqui, dois condutores muito próximos. Temos condutores próximos, né? Só que está tomando cuidado, né, para não tocar nessa quina aqui, tá certo? Porque estão potenciais diferentes. Então, vou ter o mesmo ponto com dois potenciais diferentes, vai dar vai sair faísca, né? Então, aqui já tem um campo violento aqui, né? Essa proximidade, tá certo? Vamos admitir essa nossa aproximação matemática aí, para poder resolver o problema, né? O potencial aqui vale V, e aqui o potencial está aterrado, né? Então, esse é o exemplo que nossa função é uma função constante, certo? Né? Coordenadas novamente, né? É 0 a A, tá certo? Isso aqui é Y, né? Isso aqui é X. Aqui, né? Y vai de 0 a B, certo? X vai de 0 a A, né? Bom, então o que a gente tem que fazer? É calcular o coeficiente da expansão só. Isso é isso que tem que fazer. A gente calcula o CM, depois calcula o AM, né? O CM, lembrando, é AM seno hiperbólico de MπB sobre A. Né? E o CM é dado por aquela expressão 2 sobre A, né? Integral de 0 a A de f de x, que é V, o m de x, que é seno de MπX sobre A, dx 2v sobre A. Integral do seno vai dar A sobre MP menos cosseno, né? De 0 a A, ou então cosseno de A até 0, certo? Né? Ok? Bom, isso aqui vai dar CM vale 2V sobre MP. Cosseno de 0 dá 1. Menos cosseno de MP, que vale menos 1 elevado a M. Então, você tem aí CM vale... Bom, para M par dá 0, né? Para M ímpar dá 2, M ímpar, né? Então, isso aqui é 0 para M par. Vai dar 4V sobre MP para M ímpar. Então, você tem o CM, então, consequentemente, nós temos aí o AM, certo? É... 1 sobre seno hiperbólico, né? Vezes 0 para M par, né? E 4V sobre MP para M ímpar. E você tem a solução final, certo? Potencial. Vou botar aqui uma variável K, tá certo? 0 infinito. Eu vou fazer só números ímpares aqui. 4V sobre 2K mais 1. 2K mais 1, né? Pi. Só vai ter termos ímpares aqui, né? Tem o seno hiperbólico embaixo, né? Seno hiperbólico de 2K mais 1 π sobre A. E aqui vai dar seno de 2K mais 1 πx sobre A, seno hiperbólico. Tá? Solução para esse problema. Complicada, né? Parece simples, mas é mais complicado do que seria de se esperar, né?
sobre A, certo? Vamos ver mais ou menos como é que essa função se aproxima da função real, ou seja, a gente quer ver, mais ou menos, né? Em y igual a b, só para ilustrar, né, a aproximação em série, tá certo? Da função constante. Tá certo? Essa aqui é a função f de x, né? Que acabou de mostrar que f de x pode ser escrita como sendo soma de 4v sobre 2k mais 1 π seno de 2k mais 1 πx sobre A. Vamos ver isso aqui, como é que se compara essas duas coisas, certo? Vamos plotar aqui no matemática e ver o grau de aproximação, né? Chamar aqui a função f de x m, né? F de xk, certo? K maiúsculo aqui. Deixa eu ver como é que é a soma mesmo. Deixa eu ver aqui. Soma. Acho que é assim, né? Soma de... Bom, vamos ver qual é a função aqui. É 4, V igual a 1, tá certo? 4 sobre 2K mais 1 π, né? Tira esse π também, tá certo? Eu preciso desse π. Então vai dar 4 sobre π. 4 sobre π. 4 dividido por π vezes soma vezes soma de quem? 1 sobre 2k mais 1, né? 1 dividido por 2k mais 1 vezes seno, né? Seno disso aqui. Seno disso aqui vezes π vezes x sobre 1, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui. Seno dos 4, certo. 4 sobre π, né? Vezes a soma. Vamos fazer a soma até o índice máximo k, que está aqui, tá certo? Para a gente poder ver como é que isso vai se aproximar da função constante, né? No caso, a função constante é a função 1, no caso, v igual a 1, né? Então, vou fazer aqui, botando de 0 em diante, k, vamos ver se funciona, 0 até k. Vou fazer esse gráfico, plots. Função 1 junto com a função f, x, vou botar o próprio k, né? Talvez eu possa fazer isso, acho que sim, xk. Vamos fazer esse gráfico, tá certo? X de 0 a 1, né? E aqui eu posso botar y de 0 a... Deixa eu botar aqui rapidinho, peraí. Plot range de 0 até 1.2, por enquanto. Vamos ver se funciona assim. Bom, e aí eu vou manipular o índice. O que eu quero fazer aqui é o seguinte, é fazer esse gráfico, certo? E ver como é que a função soma, né, truncada, né, vou truncar em k, se aproxima da função real. Então eu vou fazer isso, vamos ver se funciona, né? K variando de 0, né, eu acho, 0 até 10, até 100, até 50, certo? 50 termos, de 1 em 1. Está faltando alguma coisa aí, plot,
Voltou aqui. Fizer lá um plot range. Faltando alguma coisa aqui? Não, deixa eu ver. O que está chiando aqui? Deixa eu só ver aqui onde é que está faltando parênteses aqui. X0 a 1, plot range de 0 a 1.2. É que já 0 a 1.2. Peraí, deixa eu voltar para cá. Para todo mundo aqui, ver se ele funciona. Peraí. Rapaz. Acho que eu pulei aqui sem querer. De 0 a 1.2. Tinha alguma coisa estranha, né? Fecha. Eu faço aqui o K. De 0 até 50, certo? De 1 em 1. Pronto, deu certo. Deixa eu botar um pouquinho maior aqui, porque ele vai... Como essa função... Deixa eu botar 1.5, talvez, dá para ver toda, né? Pronto, aqui está a função constante, aqui está a aproximação por um termo, né? E a gente vai botar mais termos aqui. A gente vai ver como é que isso vai começar a começar a aparecer com a função constante, né? Certo? Você vai tendo esses overshoots aqui, né? Está calculando ainda, certo? Mesmo com 17 termos, ainda não é uma boa, você tem que realmente sair aumentando, certo? Para começar a ter uma melhor aproximação, né, dessa combinação de funções. Certo? Se eu botar aqui um bocado de termos, tá certo? 200 termos, acho que ele faz, né? Fica mais ou menos assim, certo? O defeito é aqui, porque aqui tem a subida abrupta, né, de 0 a 1, tá certo? Só tem que mudar de 0 para 1 rapidamente, né? É praticamente impossível você conseguir fazer isso, né? Então, a melhor forma de resolver problemas desse tipo é numericamente, certo? Numericamente você resolve e não vai ter esses problemas de overshoot que aparecem aí, né? Ok? Bom, resolvido esse problema, certo? A gente pode resolver agora qualquer problema, certo? Então, suponha que você tem esse problema aí para resolver, em que você tem funções arbitrárias, né, nas 4 superfícies. Certo? Isso aqui é uma função f1 de x, isso aqui é uma função f2 de y, isso aqui é uma função f3 de x, isso aqui é uma função f4 de y. Né? Então, a solução desse problema é uma função φ, que pode ser obtida como combinação linear de funções que a gente sabe resolver, certo? Então, se você fizer 4 problemas nós sabemos, conceitualmente, nós sabemos resolver problemas em que o potencial é 0 no U, né? Por exemplo, esse aqui nós sabemos resolver, certo? 0, 0, 0. Aqui seria F3 no caso, né? F3. A gente acabou de resolver um problema desse, né? F3 igual a F, certo? Então a gente quebra, esse aqui vai dar uma solução chamada de Φ3. Né? Eu tenho um outro problema, que é esse problema aqui, F1 0, 0, 0. Né? A solução é F1. Né? Esse problema em que tem 3 zeros, você resolver, certo? F2. E F4, que é essa aqui. Aqui você tem a solução Φ2, e aqui eu tenho a solução Φ4. Né? Vamos só olhar direito. Né? Como é que é essa solução aqui? Essa solução a gente acabou de resolver. É uma função periódica em x, hiperbólica em y, e a função hiperbólica tem um zero aqui embaixo, certo?
Por outro lado, essa aqui é parecida com essa. É periódica em x, hiperbólica em y, com zero em y igual a zero. A seno hiperbólico de mπ sobre a, y menos b, satisfaz essa propriedade, certo? Né? Em y igual a zero, vale uma constante. Em y igual a b, vale zero. Né? Isso aqui é a combinação linear de seno hiperbólico com seno hiperbólico. Certo? Essa função deslocada aqui. Certo? Então, a função que dá zero embaixo e dá zero em cima e dá não nulo embaixo é uma função deslocada, seno hiperbólico. Certo? Mesma coisa aqui, né? Essa função aqui é periódica em y, hiperbólica em x. Seno hiperbólico em x tem que ser não nulo aqui e zero aqui embaixo. E aqui a mesma coisa. Periódica em y, hiperbólica em x, com seno hiperbólico deslocado, né? O argumento seria x menos a, né? Certo? X menos a, em x igual a zero, seno hiperbólico dá zero, em x igual a... x igual a zero não dá zero, em x igual a dá zero, né? Seno hiperbólico, certo? Então, eu posso resolver esses problemas mais simples, né? Porque nós sabemos resolver o problema com 3 superfícies aterradas, certo? Então, se eu construir a função soma, resolvo isoladamente cada problema, né? E construo a soma dessas funções, tá certo? E se você for aplicar qual é a condição de contorno nessa superfície de baixo, vai ser φ1 embaixo, que dá F1. Mais φ2 embaixo, que dá zero. Mais φ3 embaixo dá zero, mais φ4 embaixo dá zero. Ou seja, a função aqui embaixo dá F1. Mesmo raciocínio, se você calcular a função do lado direito, vai dar esta, né? Mais zero, mais zero, mais zero. E assim sucessivamente. Então, com essa solução aqui, eu satisfaço as 4 condições de contorno. Então, nós podemos resolver qualquer problema, né? Em que o potencial varie dentro de uma cuba, tá certo? Arbitrariamente nas 4 superfícies. Tá? Ok? Bom, então essa é a essência do método da separação de variáveis, né? Certo? Uma das equações diferenciais gerou funções ortogonais, que são as funções periódicas, a outra não gerou, a outra função hiperbólica. Certo? E a essência é o quê? Não é que a solução final é separável em produto de duas, não é isso. A gente resolve o problema mais simples em que você gera base de soluções separáveis dessa forma, que é o que a gente fez. A solução final não é um produto de duas, mas é uma combinação linear de produtos, né, de funções, certo? Dessa forma aqui, né? No caso que a gente resolveu, né, teve o m de x, seno hiperbólico, né? Por exemplo, né, mπ y sobre a. Certo? Então, cada basezinha, cada célulazinha da soma é um produto, mas não a função final. Ela não é um produto, certo? Você resolve um problema mais simples, em que você tem soluções simples, produtos, combina essas soluções para dar a função final. Certo? Ok? Uma pergunta? A gente para por aqui, já tem Lucas, ele vai falar sobre o método das imagens, né? Certo? Então...